Lembram que em junho de 1822 foi convocada uma assembleia para escrever uma Constituição para o Brasil, né, liderada pelos irmãos Andrada, né, por José Bonifácio de Andrada e Antônio Carlos de Andrada, que foi o relator do texto dessa Constituição. Bom, a Constituição ficou pronta, né, em 1823. Né? E essa Constituição de 1823, o chamado Projeto Antônio Carlos de Andrada, era uma Constituição que colocava muitos limites ao poder do imperador Dom Pedro I. Um dos pontos, né, que a gente pode destacar primeiro, nessa Constituição do Brasil, os estrangeiros não teriam poderes políticos. Ou seja, quem não era brasileiro ou não se tornou brasileiro no momento da independência, porque no momento da independência houve essa possibilidade dos estrangeiros que viviam no Brasil poderiam assumir a cidadania brasileira. Nessa Constituição apresentada em 1823, os estrangeiros seriam inelegíveis, ou seja, não teriam direitos políticos. Isso atacava diretamente quem? Atacava os portugueses que viviam no Brasil e que permaneceram no Brasil. Né? Aliás, a maneira como se deu a independência e a formação do Estado brasileiro, governado por um monarca de uma família nobre portuguesa, garantiu aos portugueses a permanência no Brasil. Eles se sentiam protegidos, porque o rei do Brasil era português. Então os comerciantes portugueses, militares portugueses que permaneceram aqui, membros da antiga corte portuguesa que se estabeleceu aqui no Rio de Janeiro, ter um rei português era uma garantia para eles que eles poderiam permanecer no Brasil e ter os seus negócios, suas atividades sem problemas. Só que essa Constituição não dava a eles direitos políticos, a não ser que eles assumissem a cidadania brasileira. Ou seja, isso já é um ponto que vai desagradar os partidários, os portugueses partidários de Dom Pedro e ao próprio Dom Pedro. Um outro ponto, o imperador do Brasil, de acordo com a Constituição, não poderia governar outro reino. Ora, Dom Pedro era o herdeiro do trono português. Né? Quando Dom João morresse, quem deveria assumir o trono era Dom Pedro. Né? E a Constituição está dizendo não, se ele é imperador do Brasil, ele não pode governar outro país. E por quê? Qual é a preocupação da aristocracia, da elite agrária brasileira? É que se Dom Pedro assume o trono português após a morte de Dom João, o Brasil corria o risco de quê? De voltar a ser colônia de Portugal. Né? Então, para garantir a autonomia, para garantir a emancipação política do Brasil, o governo brasileiro não poderia governar outro país. Né? Esse também foi um ponto que desagradou bastante Dom Pedro I. Uma outra questão, essa Constituição estabelecia que o poder legislativo, formado pela Câmara de Deputados, ele seria indissolúvel, ou seja, em hipótese alguma, o rei poderia fechar o poder legislativo. O mandato dele seria respeitado de acordo com a Constituição. E quem controlaria as Forças Armadas seria o poder legislativo. O poder militar não estaria nas mãos do executivo, do imperador, e sim nas mãos do legislativo. E em relação ao sistema eleitoral e aos direitos políticos, os direitos políticos seriam censitários. Então, somente brasileiros e que possuíssem uma determinada renda anual teriam direitos políticos, ou seja, poderiam votar para eleger o poder legislativo, deputados e senadores. Também se candidatar, obviamente. E isso era medido pelo tamanho das propriedades de terra. Então, as propriedades que produziam açúcar, que criavam gado, que produziam algodão, tabaco, essas propriedades elas tinham que ser grandes o suficiente para que 150 alqueires de terra fossem destinados para o plantio de mandioca. Ou seja, aquela parte que era usada para plantar o que ia servir para fazer o alimento dos escravos, por exemplo, a parte desprezada da propriedade, que não era a principal. Tinha que ter pelo menos 150 alqueires. Isso demonstrava o quê? Que eram imensas propriedades, que poderiam se dar o luxo de deixar 150 alqueires, que é uma área grande, apenas para o plantio da mandioca, ou seja, uma parte desprezada, né, da propriedade, de tanta terra que eles tinham. Isso fez com que essa Constituição também ficasse conhecida como a Constituição da Mandioca. Então, quando esse texto foi apresentado, Dom Pedro
hora, dissolveu a Constituinte usando forças militares, usando a tropa, né? Prendeu vários dos deputados constituintes, principalmente os irmãos Andrada, né? O José Bonifácio, o Antônio Carlos de Andrada, porque esses foram considerados as lideranças, né? Que tentavam colocar limites no poder de Dom Pedro. Era a defesa de um legislativo forte e não de um executivo forte. E aí, nesse momento, Dom Pedro declara, então, que ele iria apresentar ao Brasil uma nova Constituição que seria, abre aspas, duplicadamente mais liberal do que aquela que a extinta Assembleia acabou de fazer. Fecha aspas. Só que, ao invés de convocar uma nova Assembleia Constituinte, Dom Pedro convocou um Conselho de Estado. Um Conselho de Estado formado por 10 conselheiros, né, 10 membros, escolhidos pessoalmente por Dom Pedro, reunindo nomes da aristocracia baiana, né, metade, 5 deles, eram da Bahia, senhores de terras fiéis a Dom Pedro. Tinham mais 3 de Minas Gerais e mais 2 nomes da cidade do Rio de Janeiro. Então esse grupo, esse conselho, esses conselheiros, junto com Dom Pedro, escreveram uma nova Constituição que foi outorgada, ou seja, diferente do projeto de 1823, que foi debatido numa Assembleia, né, e promulgada a partir disso. Essa é uma Constituição outorgada, feita e imposta pelo imperador no dia 25 de março de 1824. A Constituição de 1824, então, é o estabelecimento da ordem imperial a partir, né, de Dom Pedro I. Ela se organizava dessa maneira. Haveria a divisão... Lembra que Dom Pedro disse que seria duplicadamente mais liberal? Né, os princípios do liberalismo defendem, né, a divisão dos poderes em legislativo, executivo e judiciário. Né? Dom Pedro manteve a divisão desses 3 poderes, o legislativo bicameral, né? Então haveria a Câmara dos Deputados e o Senado, os deputados eleitos. Daqui a pouco a gente vai falar sobre como funcionava o sistema eleitoral dessa Constituição. Os senadores também seriam eleitos. O Senado era vitalício, era um senador por estado. Então, como o senador era um cargo vitalício, só havia eleições para senador quando houvesse uma vaga. Quando morresse um senador de uma província, então haveria eleição para senador, né, daquela província. Haveria o poder executivo, exercido pelo imperador, né, e era um poder hereditário, e o poder judiciário, que era formado pelo Supremo Tribunal de Justiça, com magistrados nomeados pelo imperador. Mas havia ainda um quarto poder, e o quarto poder era o poder moderador. Né? O poder moderador é a chave de controle, né, de todos os demais poderes. O poder moderador ele é inspirado na figura do ditador prevista na República Romana da Antiguidade. E o que seria o ditador? Né? Em momento de crises entre os poderes, seria então nomeado um ditador que teria um governo por um prazo estabelecido para resolver aquela crise entre os demais poderes. Ele tinha que prestar contas disso, e depois desse prazo, esse ditador saía de cena e voltava à normalidade republicana, isso lá nos romanos antigos. Né? Dom Pedro se inspira diretamente no pensamento do francês Benjamin Constant. Para o Benjamin Constant, o poder moderador ele deveria, em primeiro lugar, ser um poder separado do poder executivo. O poder executivo ele seria a parte administrativa do governo, que poderia ser exercido pelos ministros de Estado. E o poder moderador seria um outro poder, exercido pelo imperador. Um poder que seria um poder neutro, não seria um poder político. Seria um poder neutro que teria apenas a função de moderar as relações, as disputas, os conflitos políticos entre os outros poderes para manter um equilíbrio das forças políticas. Essa era a ideia do poder moderador do Benjamin Constant. Mas no caso do Brasil não foi o que aconteceu, né? Como estava na Constituição de 1824.
Na Constituição de 1824, o imperador reunia os dois poderes, o poder executivo e o poder moderador estavam nas mãos do imperador. Ele concentrava os dois poderes. E o poder moderador era permanente, ele não era utilizado apenas em momentos de crise. O poder moderador, ele interferia diretamente nos outros poderes, no poder legislativo, no poder judiciário, tanto no governo nacional quanto também nas províncias. Então, o imperador, não porque ele era o rei, o governante, o poder executivo, mas porque ele era o poder moderador, ele poderia interferir no poder legislativo, por exemplo, podendo a qualquer momento dissolver a Câmara dos Deputados e convocar novas eleições para eleger uma nova Câmara de Deputados. Se houvesse um conflito, a predominância de um determinado grupo político controlando o poder legislativo, o imperador poderia dissolver aquela Câmara e convocar novas eleições. Também no caso do Senado, a mesma coisa. O Senado, a interferência era ainda mais direta, porque os senadores eram eleitos nas províncias, os eleitores das províncias elegiam 3 senadores para cada província. Uma lista tríplice. E daqueles 3 senadores, o imperador escolhia qual seria nomeado o senador daquela província, né? Então, e era vitalício o cargo, ou seja, esse senador era eternamente grato ao imperador, né? Por ter sido, ele foi escolhido pela população da província, mas ele foi escolhido pelo imperador, é ele que nomeava os senadores. Também a Constituição de 1824 estabelecia o regime do padroado. O que significa isso? Significa que a igreja, a religião oficial do país seria a religião católica. A igreja oficial era a igreja católica, né? Isso era o regime de padroado, mas não era só isso. Sendo religião oficial, né, não havia liberdade religiosa, não havia permissão para o exercício de outras religiões, a não ser no âmbito privado, como já existia lá desde os tratados de 1810 com a Inglaterra, né? E a Igreja Católica desempenhava funções administrativas no governo do Brasil. Por exemplo, o registro de pessoas, o registro de eleitores, a divisão eclesiástica da Igreja em paróquias, né? A divisão territorial da atuação da Igreja em paróquias era a divisão eleitoral. Os registros dos eleitores eram feitos nas paróquias, em primeiro lugar. Também os registros de casamento, o registro de óbito. Então, a administração dos cemitérios. Então, todas essas funções administrativas eram desempenhadas pela igreja, e por isso a igreja era remunerada pelo Estado. E além disso, era o imperador quem nomeava os bispos da Igreja Católica no Brasil. Via de regra, os bispos são autoridades eclesiásticas nos países, e são nomeados pelo Papa. Mas no caso do regime de padroado brasileiro, era o imperador quem nomeava os bispos. Então, dessa forma, a igreja ganhava por ser a religião oficial do Estado e ganhava também porque havia transferência de recursos públicos para a igreja, porque ela desempenhava funções administrativas no Estado, mas, por outro lado, perdia a autonomia, porque era o Estado quem controlava a Igreja Católica. Então, o poder moderador ele tinha esse poder de nomear os bispos e de exercer o controle sobre a Igreja Católica. Não só nomear os bispos, mas todas as recomendações que vinham do Papa tinham que ser filtradas pelo poder moderador para serem obedecidas e seguidas no Brasil. Bom, além disso, o poder moderador estabeleceu uma estrutura administrativa extremamente centralizada, interferindo no governo das províncias. As províncias seriam, cada uma delas, governadas por um presidente, e esses presidentes das províncias eram nomeados, escolhidos pelo poder moderador, pelo imperador. Aqui nós vemos um desenho um esquema, uma espécie de organograma que eu tirei do livro didático do professor Ilmar de Matos, chamado Independência ou Morte. E esse esquema mostra pra gente a composição do poder moderador e dos poderes do Império. Então aqui nós temos o poder moderador, acima de todos os outros poderes nós temos o poder moderador. Reparem, eu tenho aqui a coroa do rei, a coroa do império e a cruz da Igreja Católica,
que era o imperador quem controlava, e junto com o Conselho de Estado. Era o imperador, usando as atribuições do poder moderador, que nomeava os membros, os conselheiros, né, do Conselho de Estado. Então ali, entre os conselheiros, estavam os ministros, que cuidavam das pastas específicas, né, dos negócios, havia o ministro do Império, que era o mais importante, havia os ministros das pastas, né, dos negócios do exterior, ministro da Justiça, ministro da Fazenda, o ministro da Guerra, enfim, e os demais que não tinham pastas, mas que eram conselheiros, né, do imperador. Então a Constituição dizia que os conselheiros deveriam aconselhar o imperador em relação a negócios graves e medidas gerais da pública administração. Por exemplo, acordos internacionais, declaração de guerra a um outro estado, também aconselhamentos sobre todas as ações do imperador que ele deveria utilizar, né? As atribuições do poder moderador tinham que ser antes aconselhadas, eram antes consultadas ao Conselho de Estado. Então eles eram a cúpula do poder. Inclusive no segundo reinado, nós tivemos alguns conselheiros do Império que nasceram na cidade de Campos, como o conselheiro Josino, o conselheiro José Fernandes, o conselheiro Tomás Coelho, foram conselheiros do Império, é o cargo mais alto na hierarquia, né, do poder do Império. E aí, seguindo aqui, né, o esquema do organograma, nós vemos que o poder moderador ele interferia aqui nas províncias. Era ele quem nomeava os presidentes das províncias, como eu já falei, e esses presidentes da província nomeavam os conselhos gerais e nomeavam também vereadores das câmaras municipais. Os homens bons seriam agora nomeados pelo presidente da província e não mais eleitos pelos próprios moradores, né, das vilas e cidades. Então você tem uma estrutura toda amarrada, né, de poder que está ligado diretamente ao imperador. Então nós chamamos isso de unitarismo. As províncias elas não tinham autonomia, né, para escolher seus próprios governantes, as vilas e cidades também não tinham autonomia financeira, autonomia fiscal, ou seja, não seguia o princípio do federalismo, como era defendido, né, pelo grupo político dos democratas, que participaram junto com os aristocratas da elaboração do projeto de Constituição anterior. Era completamente diferente, então. O poder moderador interferia, né, na igreja, né, o regime de padroado, que eu já expliquei, interferia no poder legislativo, porque as decisões... Primeiro, né, a Câmara de Deputados, ela poderia ser dissolvida a qualquer momento e convocadas novas eleições, se o resultado não agradasse o imperador. As decisões da Câmara poderiam ser aceitas ou não pelo imperador, né? Ele poderia não aprovar as decisões da Câmara. A união da Câmara e do Senado nós chamamos de Assembleia Geral, quando há reunião dos dois para debater determinado tema. E como eu já tinha falado, o Senado, apesar de haver eleição de uma lista tríplice, o imperador escolhia e nomeava quem seria o senador de cada província, através de um sistema eleitoral pelo voto indireto e censitário, que eu vou apresentar adiante. O Poder Judiciário, que eu já tinha explicado, né? O imperador nomeia então os ministros do Poder Judiciário, né? Os magistrados do Supremo Tribunal de Justiça. Então aqui nós temos a estrutura hierárquica, política, administrativa do Império, né? E definindo aqui as atribuições do poder moderador, né? Ou seja, a alta concentração de poder, descentralização, o centralismo, o unitarismo, com a interferência do próprio imperador em todas as esferas de poder do Império. Agora, nós vamos falar da questão da cidadania e da participação política no Império. Como é que era definida a cidadania, né? Como é que era a definição, quem era cidadão, né? E aí a gente parte de um gráfico aqui com dois vetores, que são as duas atribuições básicas para definir a questão da cidadania no Império, né? Então a gente tem aqui L, aqui é liberdade, no eixo Y, no eixo X aqui, o P, né, é propriedade. Então, como você exerceria a sua cidadania ia depender, né, da conjunção desses dois fatores aqui. Então nós vemos aqui que o indivíduo ele pode estar em qualquer um desses quadrantes aqui, né? Então o indivíduo que está nesse quadrante aqui,
né, onde o L é positivo, mas o P é negativo, ou seja, é o indivíduo livre, né, um indivíduo livre, mas que não possui propriedades. Nesse outro quadrante aqui está todo positivo, né, é o sujeito livre e proprietário. E nesse quadrante aqui é o sujeito que não é nem livre e nem proprietário. E nesse outro quadrante aqui é uma situação inusitada, né? E impossível, costumo dizer que não pertence a R, né? Ou seja, é uma situação onde a pessoa não é livre, mas ela é proprietária. Proprietária de quê? Se ela não é proprietária nem dela própria, se ela não tem o princípio básico da liberdade, né? Então, essa condição aqui não existe na nossa matemática aqui. O que nós temos, então, é esse indivíduo aqui, que é nós vamos chamar de cidadão não ativo. Ele tem deveres como cidadão, porque ele é livre, mas como ele não é proprietário, ou seja, ele não possui uma determinada renda, os seus direitos são muito restritos, principalmente os direitos políticos. Ele não possui direitos políticos por não ter o critério da renda. Aqui é o cidadão ativo, ou seja, é o sujeito, é o homem livre e que possui a renda necessária para ter a participação ativa nas decisões políticas. Ele pode votar e também pode ser votado, dependendo da renda. Esse critério da renda nós vamos detalhar logo adiante. E esse outro indivíduo aqui, que não é livre e, obviamente, né, consequentemente, não é proprietário, é o não cidadão, é o escravo, né? Ou seja, os escravos, as pessoas escravizadas, elas não eram consideradas sequer, né, cidadãos brasileiros, de acordo com a Constituição de 1824. Agora aqui a questão das hierarquias e das exclusões dos direitos, as limitações dos direitos políticos a partir do critério da renda, né? Então o que nós vemos aqui nesse quadro, a gente tem o seguinte: os cidadãos não ativos, que são aqueles que não possuíam a renda mínima para a participação política, ou seja, a renda era inferior a 100 mil réis anuais. Esse era o critério mínimo para participação política, para ser o cidadão ativo. Então, os que tinham a renda inferior a 100 mil réis anuais eram os cidadãos não ativos. Por quê? Porque eles não atingiam o critério mínimo para serem eleitores. Além disso, eram menores de 25 anos. Então, 25 anos era a idade mínima para participação. Então, quem não tinha 25 anos e não tinha renda de 100 mil réis anuais não era cidadão ativo. Se porventura tivesse mais de 25 anos, fosse livre, mas fosse criado de servir, ou seja, aqueles trabalhadores, sobretudo trabalhadores domésticos, mesmo que tivessem a renda, o que era pouco provável, também não poderiam exercer direitos políticos, da mesma forma que os religiosos. Então, também os religiosos não poderiam votar, participar do processo político. Portanto, era o que nós chamamos de não votante. O não votante, porque ele não participava nem da primeira etapa do processo eleitoral, que é uma coisa que eu vou explicar adiante. Bom, então quem tinha renda superior a 100 mil réis e não se encaixava nessas classificações aqui anteriores, poderia ser, então, cidadão ativo. Porém, a renda continuava limitando essa atividade política. Se a renda anual estivesse entre 100 mil réis, fosse maior que 100 mil réis anuais e menor que 200 mil réis, se estivesse entre 100 e 200 mil réis, esse direito político se limitava ao direito de participar como eleitores nas eleições de paróquia. Era o chamado votante. O votante é aquele que participava da primeira etapa do processo eleitoral, porque o voto era indireto. Ou seja, esse votante, ele não votava diretamente no candidato a deputado ou senador que ele desejasse eleger. Ele votaria numa espécie de colégio eleitoral composto pelos eleitores, que eram os indivíduos que possuíam uma renda superior a 200 mil réis. Esses eleitores também eram chamados de eleitores de província. Então, os eleitores de paróquia votavam nos eleitores de província que votariam nos candidatos. Então, se eu quero eleger o candidato X, eu tenho que votar no eleitor, e eu sou um eleitor de paróquia ou um votante, eu tenho que votar naquele eleitor que eu sei que votará no candidato que eu quero eleger
para deputado e senador. O peso dos votos desses eleitores de província, dos chamados eleitores, ia variar de acordo com a quantidade de votos que eles receberam dos eleitores de paróquia. Então, os eleitores de província mais votados tinham um voto no candidato que valia mais do que o voto dos eleitores com menos votação nas eleições paroquiais. Então era um sistema eleitoral complexo, né, para o Brasil do século XIX. Então por isso vocês imaginam o funcionamento, né, desse sistema eleitoral. Então, para os cargos de representantes da nação, ou seja, para ocupar a Assembleia Geral, seja a Câmara de Deputados ou senadores, os critérios da renda, para se candidatarem, para se candidatar a deputado era necessário ter uma renda superior a R$400 mil anuais, e para o Senado vitalício, era preciso ter uma renda superior a R$800 mil anuais, como mostra aqui. Para representação na província, porque nas províncias também havia as assembleias gerais das províncias, que seria o equivalente então a deputados estaduais, só que eram os conselheiros provinciais, né? Então, para ser conselheiro provincial, a Constituição não estabelecia especificamente uma renda mínima, né? O que se pressupõe que era o critério mínimo para ser o eleitor de província, ou seja, uma renda superior, né, a R$200 mil anuais. Claro que atendendo aos critérios anteriores, sendo que libertos não poderiam se candidatar, mesmo que tivessem a renda, mesmo que tivessem a idade estabelecida, etc. Assim como também não podiam, para serem eleitores de províncias, libertos não podiam, criminosos, ou seja, que já tivessem algum antecedente criminal, da mesma forma que para ser eleitor de província, mas também não poderiam exercer esses cargos quem não fosse brasileiro nato, ou seja, tinha que ter nascido no Brasil, e também não poderiam os protestantes ou não católicos. Então tinha que ser católico, tinha que ser brasileiro nato e reunir também já os critérios estabelecidos para serem eleitores de província. Tá? Então esses eram os elegíveis, né, de acordo com a Constituição de 1824.